Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Vamos continuar o nosso minicurso do Estatuto dos Servidores da Prefeitura de Várzea Grande, do município de Várzea Grande. Nós iremos explicar hoje um assunto muito importante, um assunto que com certeza você vai utilizar na prática, que é a nossa famosa posse e o exercício. Né? O que é o exercício? É o efetivo exercício, o efetivo trabalho nas atividades do cargo público. Né? Então, vem comigo aqui, né? Nós temos aqui, né? Qual que é o objetivo disso aqui tudo? Ó, é esse aqui, cara, a palavrinha com 5 letras, né? Cargo, né? Então, para você almejar, desejar ocupar uma vaga do cargo, você tem que ser reprovado em concurso público. Bacana. Para os cargos efetivos, né? Depois que você foi aprovado no concurso público, nós temos um ato governamental, né? Um ato do prefeito chamado ato de nomeação, que deverá ser publicado em diário oficial do município, né? É claro que nós já estudamos o assunto concurso público, nós já estudamos o assunto nomeação, né? E agora nós vamos estudar o assunto posse, né? Depois que você é nomeado, né? Essa nomeação vai constar o seu nome, não é isso? Vai constar o seu nome, vai constar lá todos os requisitos, as documentações necessárias e os processos necessários que você deverá apresentar na sua posse. Nós já veremos o seguinte, que a posse são 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Atenção nessa data, cara, porque essa data aqui costuma ser cobrada em provas de concurso. Então, você chega lá na repartição pública, de acordo no endereço certinho que o ato de nomeação constou, né? Você tem esse prazo, 30 mais 30, prorrogados por mais 30, você vai lá, você vai assinar um termo de posse. É um documento da autoridade, que a autoridade vai assinar, comprovando, atestando que você entrou, você tomou posse dentro do prazo previsto e apresentou todas as documentações necessárias. A partir desse momento aqui, você ainda não é servidor público, né? Você vai ter que entrar em exercício. O que é isso? Você tem 30 dias depois do termo de posse para você comparecer à repartição pública. Você deve se apresentar ao chefe imediato, seu chefe imediato. Na posse você vai ter essas informações. Eu estou aqui, eu sou o Luiz, eu vim apresentar as minhas atividades aqui no meu termo de posse. Pronto. Então, esta aula nós vamos trabalhar estes assuntos, e tem detalhes, tem muitos detalhes, isso costuma ser cobrado em provas de concurso. Bacana? Então, vem comigo, né? Mas essa estrutura aqui, ó, esse aqui é o mapa mental que você tem que ter, que eu tenho certeza que você não vai esquecer. Isso aqui é básico para todos os demais concursos, né, estatutos. É claro, a LC 04, a gente vai apresentar para vocês. O prazo de posse é diferente e o prazo de exercício é diferente, né? A posse está no título 2, tá? Na seção 4, posse e exercício, né? Nessa seção 4, posse e exercício, nós vamos trabalhar 3 assuntos. Vamos trabalhar o assunto posse, vamos trabalhar o assunto exercício e vamos trabalhar o assunto estágio probatório. Vem comigo, né? Conceito oficial de posse. Vem aqui, ó. Posse. Posse é o quê? É a investidura no cargo público mediante aceitação expressa das atribuições, direitos, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, como compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado, né? E aí, professor, eu podia passar já para o parágrafo 1, para o primeiro parágrafo, mas eu vou explicar mais um pouco. Então é o seguinte, gente, tudo circula dentro da palavrinha mágica, cargo, né? Todos os cargos, tá certo? Tem as atribuições, tá? Professor, o que vem a ser essas atribuições? Cara, cada cargo é um cargo específico. Cargo de professor vão ter atribuições de professor. Cargo de médico, atribuições de médico. Ou seja, ele vai fazer aquilo que está prevista nas suas atribuições. Então, está lá, né? São as atribuições. O que mais, professor? Todo cargo tem os direitos, ok?
tem os direitos. Todos os cargos têm os deveres. Todos os cargos têm as suas respectivas responsabilidades. Esses 3 pontos, direitos, deveres e responsabilidades, nós estudamos, estão previstos no acordo no município de Várzea Grande, na Lei 1164 de 91, que nós estudaremos nessa aula, né? Então está aqui para vocês, né? Então, cargo público, tá? Então você tem que chegar lá, você tem que fazer uma aceitação expressa, ampliando um pouco o nosso conceito. Essa a aceitação expressa por escrito, né? E assinada, ok? Assinada, né? Ok? Inerentes ao cargo, você vai estar aceitando as suas atribuições, ciente dos seus direitos, deveres, responsabilidades, lá vai ter o código de ética, papapá, tudo certinho, né? Ó, inerentes ao cargo, com o compromisso de bem servir. Esse bem servir que originou a palavra servidor público. Então, quem ocupa um cargo público está lá para servir ao público. Servir, submissão, ó, servir. Não autoritarismo, prepotência, né? Servir, tá certo? Ó, servir, bem servir. Formalizada, expressa. Então vai ter que ter um cara chamado, ó, termo de posse, tá? É um documento, tá? Nesse documento está lá todo previsto, né? Com a assinatura da autoridade competente e do empossado. E quando você tiver com esse documento aqui, tira uma fotinha e me marque lá no Instagram. Ah, tira uma fotinha para mim, eu vou ficar muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Então, expliquei para vocês aí o tal do posse e exercício, né? Na prática, inclusive, né? Assim que funciona na prática. Vamos passar, vamos lá, que nossos alunos são impacientes, né? Eu procuro não ser apressadinho, também, mas não muito devagar, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º vai falar sobre o prazo da posse. Potencial questão de concurso. Nessa minha caminhada de concurseiro profissional ao longo de décadas, eu digo para vocês que esse assunto aqui já foi cobrado centenas de vezes. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contadas da publicação do ato de provimento. O que é o ato de provimento? Ato de nomeação. Tá? Prorrogável por mais 30 dias a requerimento do interessado. Então, o ato de posse, nós temos o quê? 30 normais, você tem 30 dias para viabilizar toda a documentação e se apresentar à autoridade competente, pode prorrogar por mais 30 dias, né? Mas há requerimento do interessado. O que é requerimento do interessado? Não é automático essa prorrogação. Se está vencendo os 30 dias, você não vai conseguir ter toda a documentação necessária, você já vai lá, faz um ofício solicitando, né, de acordo com a Lei 1164, artigo 17, parágrafo 1º, a prorrogação por mais 30 dias do prazo de posse. Se você não fizer isso, se você não provocar e não avisar lá, você vai perder o prazo, você vai tornar sem efeito aí o seu ato de posse, né? 30 dias. Por que eu chamo a atenção do prazo? Porque, olha só, tem prazos diferentes aí no Brasil. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, lá no parágrafo 16, artigo 1º, é improrrogável 30 dias. Então, desde 2007, o posse lá era só apenas o quê? Somente 30 dias, né? 30 dias, né? Fechou, né? Então, isso aqui não vai cair no seu concurso, isso aqui é uma regra estadual. Estou passando isso para vocês porque a lei municipal, ela é um espelho da lei estadual, né? Tem muitas semelhanças, inclusive no texto, né? E nos conceitos básicos, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado no término do impedimento. Puxa, professor, e agora? São duas coisas aqui, ó. Em se tratando de servidor em licença. Bacana, tá aqui.
Ok? Vamos para um exemplo para vocês. Eu, professor Luiz, tá? Eu sou professor, tá? Eu sou professor do município de Várzea Grande. Ok? Tá? Sou professor e estou de licença. Licença. Tá? É um direito que eu tenho, estar de licença. Está no estatuto? Está no estatuto. Fiz o concurso da Prefeitura de Várzea Grande para o cargo de auditor. Cargo de auditor e cargo de auditor. Por exemplo, cargo de auditor e professor pode ser acumulados. Né? É previsão, a gente vai estudar isso, inclusive, aqui. É permitida a acumulação desses cargos, né? E aí, professor? E aí o seguinte, enquanto estiver de licença, você tem que estar, servidor, tem que ter essa característica, ou afastado, por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado no término do impedimento. Ou seja, a minha posse, né, estamos falando o quê? De posse, 30 e 30. Então, ela só passa a contar o prazo da posse quando terminar a licença ou afastamento ou outro afastamento legal. Isso cai em concurso. Tá? É a única exceção de prorrogação de prazo, além dos 30 e 30 mais 30 para efetuar-se a posse. Bacana, fechou. A única exceção, por isso que cai. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Isso aqui também cai demais. Né? Eu passei no concurso, né, da Prefeitura da Várzea Grande, fui para os Estados Unidos. Eu me propus aí, juntei todas as minhas economias, em ficar 5 meses nos Estados Unidos. Né? Faltando aí 45 dias para terminar meu passeio maravilhoso lá, de costa a costa dos Estados Unidos. Tá certo? O prefeitão, a prefeita lá foi lá e me nomeou, fez aquele famoso ato de posse. E aí, professor, eu vou ter que vir de lá para cá para tomar posse? Não, não precisa, não precisa. Você pode ir lá no cartório, tá certo? No cartório, e você fazer uma procuração específica para que um terceiro faça posse no seu lugar, tá? Então está aqui para vocês, então pode ser aceita procuração específica, né? Duas considerações, uma pessoal, outra técnica. Vou falar da técnica, né? O professor tem que justificar essa procuração, não, né? Você não precisa justificar. Você só faz, você manda a procuração e pronto, né? Que vai no seu lugar, não precisa justificar. Segundo, de ordem pessoal, eu particularmente sou contra disso. Acho que a posse tem que ser pessoal, né? Não pode ser por procuração. Essa é a minha posição. Vamos exercitar um pouquinho aqui, ó. TRT 1 FCC 2017, cargo de juiz. Olha aí, ó, juiz, hein? Segundo a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, estamos estudando o Estatuto Municipal, que dispõe sobre o regime jurídico público dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a posse em cargo público, então a questão vai cair sobre posse, né, em cargo público, que ocorre apenas no provimento por nomeação, ok? Provimento por nomeação, fechou. Pode se dar por procuração específica, correto? Pode sim se dar por procuração específica. Aí tem uma famosa vírgulazinha, né? Desde que o agente justifique o motivo da impossibilidade de comparecimento ao ato, né? A questão está errada. Por quê? Porque todas as legislações, tanto a federal, tanto a estadual, quanto a municipal, há, sim, a previsibilidade da procuração específica para o provimento por nomeação. Mas em nenhum dos 3 estatutos há a obrigatoriedade de você fazer aí a justificativa porque você não pode estar presente. Então, ela está errada, né? É claro que aluno aqui do LAC ia acertar uma questão dessa, é questão de juiz, cara. Aqui é o seguinte, eu explico para vocês podem ter certeza, eu explico de forma bastante detalhada para vocês, bastante simples, mas com muito conteúdo, com muitos detalhes, às vezes você não percebe. Mas tudo que eu falo aqui, item a item, cara, é um mundo de detalhes. Por isso, reforço para vocês que somente uma aula não é suficiente. Você tem que assistir mais de uma aula, né? E sempre com
atenção máxima. Atenção máxima com foco, objetivo. Eu quero fixar conteúdos. Bacana? Fechou? 10. E aqui você vai se preparar para qualquer concurso, cara. Parágrafo 4º. Posse realmente um pouquinho extenso, né? Só haverá posse nos casos de provimento do cargo por nomeação. Ok. Né? Cargo por nomeação. Quem que é o cara por nomeação? Cargo por nomeação é o efetivo, né? É o cargo efetivo. Cargo por acesso, né? O acesso aqui, no caso, é o cara que vai para a função de confiança. O cara da função de confiança tem a famosa designação, né? Ele vai ser designado por acesso para o cargo de função de confiança. Você não é nomeado para a função de confiança, ó, detalhe. E a ascensão, né, a ascensão é o X, né? O que é o X? Foi declarado inconstitucional há mais de 20 anos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, está aí somente para inglês ver, né? Bacana? Fechou? 10, né? Ok, né? Entenderam? Então, posse haverá nos casos, ó, tá certo? Efetivo. Quando fala posse, né, o cara tem que se apresentar e tem um prazo, né? A gente vai passar por isso aí, né? Posse, prazo para o servidor efetivo, ó, 30 mais 30, né? Aqui é na data do ato, ok? Tá, a gente vai explicar esse cara mais para frente. Eu estou colocando o laço temporal aí para você já fixando o conteúdo. Porque eu falo assim, como eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto, eu sempre procuro, passou um cara aqui, um artigo, algum dispositivo que está lá na frente, eu sempre faço uma breve introdução. Claro, quando chegar o assunto dele, a gente vai aprofundar. E os assuntos passados, a gente vai sempre também reforçando, né? Esses assuntos, ascensão e acesso, estão previstos aonde? Estão previstos aí. Estão previstos na LC 04, que tem um conceito, né? Então, o ascensão, X, né? Porque, como falei para vocês, né? Foi declarado inconstitucional, não vai cair no concurso. Agora, o acesso à investidura do servidor em função de direção, chefia, assessoramento e assistência, segundo os critérios estabelecidos. Então, acesso vai ser o termo, né, de nomeação, a designação para a função de confiança, né? Agora, e aí, professor, isso aqui pode cair no concurso? Cara, isso aqui se isso aqui cair, vai ser para o cargo de direito, de advogado, parte de gestor, de auditor, porque é um assunto top, mas nunca se sabe o que vem da cabeça de examinador, né? Bumbum de nenê e cabeça de examinador, você não sabe o que vai vir, né? Eu já vi provas aí de nível médio, muito mais complexas e muito mais difíceis do que provas aí, questões aí de nível superior. Estou cansado de ver isso, então por isso que eu gosto de explicar tudo, né? Parágrafo 5º. No ato de posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja, lá no ato da posse, você vai ter que... Um dos documentos obrigatórios para serem entregues é declaração de bens e valores, né, que constitui... Professor, eu tenho que me apresentar a declaração de imposto de renda? Se você desejar, pode, mas se você não quiser apresentar, não tem problema nenhum. Tá? Você pode fazer uma declaração lá digitada, mas 99,999% das pessoas fazem a declaração de imposto de renda. Inclusive, sobre a declaração de bens, tá? Isso aqui segue um dispositivo da Lei 8.429, tá? Que essa lei aqui é a Lei de Improbidade Administrativa, né? Além disso, são dois documentos, a declaração mais a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, né? Ou seja, se você já for servidor público, tá? Você vai ter que fazer essa declaração, que você já é, se você é, qual que é o cargo, aonde que é, ou não, se você não é servidor público, tá? Isso aí é uma declaração. Por quê? Porque, de regra geral, a Constituição disse que você só pode ocupar um cargo público, né? Parágrafo 6º, muito importante, o tal do tornado sem efeito. Será tornado sem efeito o ato de provimento
se a posse não ocorrer no prazo previsto do parágrafo 1º deste artigo. Muito importante, cara. Muito importante aqui, né? Então, é o seguinte. Está aqui, você teve a nomeação. Ó, você teve a nomeação, tá? O ato de nomeação. Ok. No ato de nomeação, tá? O próximo passo é o quê? É a bendita posse, que você, se Deus quiser, vai me marcar lá no Instagram, né? Ok? Vai marcar lá no Instagram, posse. Então, no ato de nomeação, qual que é o prazo que você tem aqui? Ó, 30 mais 30. O que acontece se você não cumpriu esse prazo, né? Acontece o seguinte. Você aqui é servidor público? Não, você não é. Você vai ser servidor público a partir do momento que você tomar posse. Tá? Você vai tomar posse. Depois tem um exercício, a gente vai explicar. Mas você não é ainda servidor público. Só depois você tomar posse. Então, o que acontece? Qual que é o termo? Tornar sem efeito. Ó, tornar sem efeito. Anota esse esqueminha. O que vai tornar sem efeito? Este ato. Tá? Ou seja, esse ato contém o seu nome, dizendo que você foi aprovado no concurso tal, que você tem que tomar posse em 30 dias prorrogado. Se você não cumpriu o prazo, torna sem efeito. Agora já vou aproveitar e já vou explicar o outro. Né? Depois que você toma posse, você não está ganhando ainda, não ganha nada. Você tem outra etapa que é exercício, né? Que aqui você tem 30 dias para se apresentar lá na repartição. Né? Se você não se apresentou em 30 dias, o que acontece aqui? Ó, você será exonerado de ofício. Tá? Exonerado de ofício. Tá? Então, você será exonerado de ofício. A exoneração não é uma punição. Tá? É uma forma de vacância do cargo que a gente vai estudar lá em cima. Então, são duas coisas. O que costuma falar? O que cai em concurso? Né? O cara, primeiro, clássico, ele troca as datas. Né? Troca as datas. Segundo, ele vai falar que se você não tomar posse, você será exonerado. Ele vai falar que se você não entrou em exercício, você vai ser o quê? Você vai ser demitido, vai tornar sem efeito. Não. Isso cai, isso despenca. Então, você tem que saber esses detalhes, né? Essa interpretação. Nomeação, posse e exercício. 30-30, tornar sem efeito. Bacana? Já expliquei essa partezinha aqui que a gente vai falar mais para frente. Mas lá na frente eu vou reforçar de novo, né? Tá? Martelar na... Pronto. Né? Vamos lá. Certo? Então, vamos lá. Cara, isso aqui é para você. Isso aqui você aprende, não tem como não aprender. O artigo 7º, vamos ler esse artigo 7º, que eu tenho um comentário, parágrafo 7º, que tem um comentário muito específico, né? O ato de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 dias após a publicação do resultado do concurso das vagas imediatamente disponíveis, conforme estabelecida no edital do concurso. Pronto, que está aqui, né? Aqui diz o seguinte, vamos supor que o cargo de auditor tenha 20 cargos, né? 20 vagas, né? Faz o concurso, tudo, recurso, tá. Aí a prefeitura, a banca examinadora, junto com a prefeitura, juntamente com o órgão, publica o resultado final. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que o prefeito tem a obrigação de... Esse ato de provimento é o quê? A nomeação. Tem que nomear os caras dentro das vagas previstas no edital em 30 dias, né? Tá certo? Eu, nessa vida de concurseiro aí de muitos anos, eu confesso aí que já vi muitos órgãos desrespeitarem. Então, ó, fique de olho, cara. Fica de olho. Você está dentro da vaga lá, está dentro do número de vagas lá. Você foi aprovado, foi publicado, está dentro do número de vagas, você tem 30 dias aqui para ser chamado, cara. Presta atenção aí, né? E aí, justiça, cara. Né? Se precisar de alguma coisa aí, dá uma
entrada para a gente aí, que a gente tem aqui um pessoal aí de advogados aí que é especialista nesses assuntos. Vem comigo, né? 18. Será empossado em cargo público aquele que for julgado apto física e mentalmente pela assistência médica pública municipal, excetuando-se os casos previstos no parágrafo 2º do artigo 9º desta lei. Professor, o que significa aqui? Significa, lembra dos requisitos básicos? Lá o último requisito básico é o cara tem que estar apto física e mentalmente. Está aqui. Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.